Olá, amigos do grupo de estudos. Avançando na epopeia, na maratona do CACD, dos mais de centenas de assuntos para serem desenvolvidos, vamos chegar aqui na teoria geral do Estado, as formas, regimes e sistemas de Estados e governos. Bem que eu até consideraria mais como uma ciência política do que no direito interno. Contudo, na lista do CACD está classificado como direito interno. Mas vamos à parte mais básica desta matéria, pois se formos trabalhar de forma sistemática todos os assuntos, faríamos um vídeo aqui de 2 horas, algo assim. Mas não é o objetivo do resumo desses vídeos. Então, estamos aqui trabalhando a teoria geral do Estado. Tem mais um mapa mental aqui construído, com forma de flechas, apenas pontos conceituais. E falamos então das formas de Estado, das formas de governo, regimes de governo e sistemas de governo. Formas de Estado, já tratamos disto no último áudio resumo, falando dos estados unitários, aonde apenas um ente possui poder, autonomia política, financeira, administrativa. Pode até conceber-se que outros entes tenham autonomia administrativa, mas o conjunto de autonomias políticas, principalmente a política, não existe. Apenas um ente tem essa autonomia política, financeira e administrativa geral no Estado unitário, né? Exemplos de Estado unitário: França, Itália e diversos outros estados. Temos o Estado federado também, já tratado no último resumo, que são criados por agregação numa força centrípeta, ou por desagregação, uma força centrífuga, né? O exemplo mais comum que se trata nesses assuntos é a comparação Brasil-Estados Unidos. Estados Unidos sendo por agregação, por força centrípeta, e o Brasil por desagregação, força centrífuga, como já foi dito, né? No caso das federações por força centrípeta, por agregação, as partes já existiam, possuíam soberania, autonomia política, militar, já tinham autonomia também administrativa, financeira, e essas partes juntaram-se e criaram a União. No caso diferente do Brasil, é por desagregação. A União, ela nasce primeiro, ela se estrutura primeiro, pode até considerar que anteriormente era um Estado unitário. Essa União, ao criar a federação, ela cria as partes, ela determina o conjunto de afazeres das partes, os limites das autonomias das partes. E ela confere a essas partes autonomia política, administrativa, financeira. Por isso que é uma federação. Se ela apenas distribuísse autonomia administrativa, não seria uma federação. Temos o modelo da confederação, mas não é uma forma de Estado. A confederação, ela é uma união de estados. É só lembrar que os Estados Unidos, antes de ser uma federação, era uma confederação, quando eles se ligaram para defender-se e proclamar a independência. Depois evoluiu para uma federação. E não é a confederação uma forma de Estado, porque não congrega em si os elementos de um Estado, que são território, povo e governo soberano. Essas são as formas de Estado. Tem a formação também. Tem 3 tipos básicos de formação de Estados, que são os estados originários, né, que é o conjunto inédito desses elementos que formam estados, como território, povo e governo soberano. Conjuntamente eles surgem e fazem estados, muito comum nas cidades-estados da Grécia Antiga,
né? Hoje, por exemplo, não há exatamente este modelo dos originários em voga, se pensarmos nos estados modernos. Temos os estados secundários, que são formados por agregação, desagregação, no caso aqui das federações, e temos os derivados, que é formado por uma concessão. Um órgão, ele obriga, ou então um Estado realiza uma concessão. Exemplo disso é Israel, o Estado de Israel, criado no pós-Segunda Guerra Mundial pela ONU, aonde foi necessário que fizesse concessões naquela área que hoje é o atual Estado de Israel. Há então determinada aqui a parte mais básica das formas de Estado. Então vamos para as formas de governo. Basicamente duas, a república e a monarquia. Na república você tem as características de eletividade, algumas. Tem repúblicas que não possuem, repúblicas ditatoriais não possuem essa característica da eletividade, mas há a característica da temporalidade, da responsabilidade também ditatorial, isso é muito relativo. Mas as repúblicas, elas não são determinadas pela hereditariedade, que é no caso das monarquias, vitalicidade, ou seja, o monarca, ele vai ficar até o fim de sua vida, ele não passa o trono no momento que ele está velho, ou então é sucedido em vida, não há neste sistema, nessa forma, quer dizer, essa forma, sistema, iremos falar logo adiante, nesta forma de governo, essas possibilidades. E há muito simbolismo, a necessidade muito forte da monarquia ter o simbolismo, a afirmação categórica, a todo momento afirmando o poder do monarca de forma, né, claro que hoje o caso de monarquias absolutistas são muito poucas, né? São muito poucas, mas há muitas monarquias parlamentares, como o Reino Unido, a Espanha, né? Absolutistas você vai encontrar lá nos países árabes algumas monarquias, até teocracia a gente encontra, né? No caso lá do Irã, da Arábia Saudita, entre outros. Das formas de governo, vamos então para os regimes de governo. Nós temos basicamente dois, o ditatorial, democrático. É claro que existem aquelas variações lá que poderíamos dizer sobre oligarquia, etc., mas basicamente falamos apenas da democracia e da ditadura. E nestes casos, o que separa eles é basicamente que em um existem os direitos civis e as garantias individuais. Os direitos civis é no fato de que minorias não podem ser massacradas por qualquer decisão das maiorias. Existe um sistema de proteção dessas minorias, os direitos civis, e existe também garantias individuais para que o indivíduo em si não sofra coação da maioria. Então existe um sistema, né? No caso da democracia, que se diz o poder emana do povo, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que esse poder será determinado e exercido, mas existem regras que estão dentro das constituições para que este poder seja exercido, e essas regras pré-estabelecidas, eles possuem limites. Os limites estão nos direitos civis e nas garantias individuais. Então existe todo um sistema de garantias de que a maioria não vai se revoltar e não vai apenas eliminar, destruir um certo grupo que, por mais que exista, que não esteja realizando nenhum perigo à própria sociedade, ele possa coexistir com a maioria. Então são os direitos civis, né? Então, direitos civis dos negros, homossexuais, de várias minorias. E no caso das garantias individuais, de que ninguém sofrerá o abuso por alguma instância de poder, né? Como o asilo, a casa como um asilo inviolável, né? A pessoa ser presa apenas com motivos
e determinações judiciais, todas as outras partes das garantias individuais, remédios para quando esses abusos acontecem, tem tudo uma sistemática nos estados democráticos. Já nos estados ditatoriais não possui isso. O poder emana, sim, de um grupo, às vezes ele é determinado por um grupo oligárquico, né, por apenas uma parte daquela sociedade ou pela maioria. Né? E aí que nós podemos até separar o autoritarismo do totalitarismo no caso das ditaduras. No caso do autoritarismo, podemos exemplificar como com a série de governos militares que tiveram de 1964 até 1985, considerando que, apesar da alternância de indivíduos no poder, dos presidentes militares, né, começando com Humberto Castelo Branco, terminando com Figueiredo, né, podemos até ter, mas não havia eleições, ou seja, não era um poder emanado do povo, não era a vontade do povo, e qualquer momento existia, né, como os atos institucionais, do AI-1 até o AI-5, a quebra das garantias individuais, dos direitos civis, justamente para que mantesse o sistema em si. Mas era autoritário porque era apenas um grupo, nesse caso os militares, que prevaleciam no poder, utilizavam e manipulavam as estruturas e tinham o monopólio da força. O monopólio da força todo Estado tem que ter, mas ele tem que ser exercido pelas vontades populares, no caso da democracia, no caso da ditadura não. Agora, no caso do totalitarismo, quando se pensa ali no nazismo, no fascismo e todos os movimentos semelhantes, pensamos lá no Benito Mussolini, Adolf Hitler e diversos outros, Salazar e outros autores outros políticos desse tipo de totalitarismo, dessa origem. Se pegarmos o livro lá, As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, apesar de que ela não trata do assunto da separação e as diferenças do autoritarismo para o totalitarismo, mas sim das origens, o que levou a sociedade europeia tão rica, tão desenvolvida, onde foi o berço do iluminismo, de grandes filósofos, a chegar a produzir governos tão tacanhos, que atentaram contra as garantias individuais, os direitos civis, produziram guerras e toda uma gama de coisas que historicamente já está bem documentado. Então, neste ponto, nós podemos separar autoritarismo do totalitarismo, porque no caso do totalitarismo foi a grande maioria que, dirigida por esses movimentos, foi induzida a destruir os direitos civis das minorias, a persegui-las, a até mesmo bater palmas e aplaudir e autorizar. Eu autorizo, autorizar a quebra das garantias individuais, inclusive as próprias. A maioria é levada em si para destruição da própria democracia, né? A Alemanha estava sobre a República de Weimar, uma república, uma experiência democrática, e a grande maioria da população alemã, já sofrida pela crise que estava ocorrendo, a crise econômica, tudo também advindo tanto dos resultados da Primeira Guerra Mundial como da crise de 1929. E isso juntou-se, criou uma situação anômala, uma situação terrível economicamente, e que levou os alemães a apoiarem quem eles geralmente não apoiavam. E aí chegou-se a esses grupos a instigarem tanto a maioria dos alemães a, sem querer, ou querendo também, havia elementos, segundo Hannah Arendt, nas origens do totalitarismo, havia elementos pré-estabelecidos naquela sociedade
que, trabalhados pelos alemães, pelos nazistas, eles conseguiram convencer a população, a grande maioria da população, a aceitar o avanço. É claro que há contrariedades, né? Porque na corrida eleitoral, né, que Hitler concorreu contra o presidente da Alemanha, ele perdeu, né, nas eleições gerais. Hindenburg, ele perdeu contra Hindenburg. Ele perdeu, mas depois ele conseguiu instigar grande parte, perdeu por pouco também, e ele instigou grande parte de seus seguidores, mesmo não sendo a maioria concreta das eleições, instigou eles a criar a baderna e todos os problemas, e forçou o presidente a nomeá-lo como chanceler. E dali em diante a história já documenta. E não é o que o nosso objetivo tratar da história. Já no caso das democracias, né, preservação dos direitos civis e das garantias individuais, temos 3 tipos, basicamente. A direta, que era aquela exercida pela Grécia Antiga, pelas cidades-estados da Grécia Antiga, sobretudo Atenas. Tem a indireta ou representativa, que foi a experiência dos Estados Unidos da América, que começou a exercer esse tipo de experiência lá, no caso, após a sua independência. E temos também a semidireta ou participativa, que ela, além de ser indireta e representativa, com representantes, ter o sufrágio universal para eleger os representantes, ela também tem instrumentos para uma consulta direta à população, como plebiscitos, referendos e remédios, que a própria população pode diretamente, com as regras estabelecidas na Constituição, acionar como a iniciativa popular. Vamos então ao sistema de governo presidencialista, parlamentarista, basicamente. Do presidencialista nós temos a variação que é o semipresidencialismo. A grande separação entre esses dois sistemas é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele, no caso do parlamentarismo, ele é eleito pelo parlamento. Em si, o parlamento tem o poder de eleger esse chefe de governo, que é o primeiro-ministro. No caso do presidencialismo, o chefe de governo é o presidente. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Existe, então, repousa aí uma diferença básica entre presidencialismo e parlamentarismo. É claro que há diversos parlamentarismos, diversas formas de parlamentarismo, mas a essência desse sistema de governo é que o chefe de Estado, ele é diferente do chefe de governo. O chefe de Estado, seja ele eleito diretamente, como no caso da Alemanha, ou um monarca, como o caso do Reino Unido ou da Espanha, seja ele desta forma, ele é um indivíduo diferente do chefe de governo. O chefe de governo ele é eleito pelo parlamento para compor um governo, para aplicar as políticas públicas, para administrar o país. Ele faz todas essas funções, mas ele não é eleito diretamente pela população. Ele é eleito diretamente pelo parlamento. Ele é eleito indiretamente pela população, pelos representantes da população que se unem. A grande vantagem disto, no caso, em comparação ao presidencialismo, é o fato de que, quando há problemas de governabilidade, quando há esses problemas, o parlamento simplesmente reúne-se, ele troca o chefe de governo. As forças
que dão estabilidade àquele governo, elas moldam novamente, que não acontece no caso do presidencialismo, porque o chefe de governo e o chefe de Estado são os mesmos, e o chefe de governo e chefe de Estado, ele é eleito diretamente pela população. Não há como o legislativo, os parlamentares, no caso do presidencialismo, se reordenarem para eleger um novo chefe de governo. Ele até pode forçar o presidente, mas se o presidente ele tendo controle financeiro, tendo controle político, tendo controle em diversas instâncias, teimar, e ele tiver uma vontade extremamente indobrável, ele não se dobrar a nenhum desses parlamentares, o governo vai ter uma tendência à instabilidade maior, ou uma paralisia nas suas votações, no avanço de certas pautas. Pode haver uma paralisia no caso presidencialista. No caso parlamentarista, não, é só os parlamentares se moverem, reunirem-se novamente e eleger um novo chefe de governo, como a gente vê diversas vezes acontecer no Reino Unido, né? O Boris Johnson foi, depois teve uma mulher lá que passou uma semana, fez umas besteiras, não consegui nem conseguir decorar o nome dela aqui, mas existe essa possibilidade, e toda vez que se passa um mês tendo vários e vários primeiros-ministros, lá no parlamentarismo não é tido como uma crise, sim um momento de readequação. No caso presidencialismo não há essa forma. Mas também temos o semipresidencialismo, que, neste caso, o primeiro-ministro no semipresidencialismo, ele não é nomeado diretamente, somente pelo presidente da República, como no caso do presidencialismo. Ele não é. O primeiro-ministro, ele tem uma grande influência do parlamento, mas ele não exerce todas as funções de governo. Por isso que ele é semipresidencialismo. Ele exerce uma parte das funções de governo, né? O Portugal é um país semipresidencialista. Isso quer dizer que o presidente ele é o chefe de Estado e ele divide as suas funções de governo com o primeiro-ministro. Ele tem influência, sim, sobre a escolha do primeiro-ministro, mas não é determinante. Quem tem uma influência forte e determinante é o parlamento. Porém, esse primeiro-ministro no semipresidencialismo, ele não tem todas as funções de governo, variando, né, de países semipresidencialistas ao primeiro-ministro ter uma forte influência sobre as funções de governo ou uma fraca influência, vai depender do país semipresidencialista. Mas nesse caso semipresidencialista, tem. No caso, por exemplo, russo, onde há a figura do primeiro-ministro, mas não é semipresidencialista, porque o presidente da República nomeia e exonera no momento que ele quiser o primeiro-ministro da República. Então, é um sistema presidencialista, apesar de ter o presidente. Teve até um momento em que o Putin, não podendo se candidatar novamente, depois de 2 candidaturas em sequência, ele fez uma dobradinha, se tornou primeiro-ministro, e o presidente foi alguém subordinado politicamente nas regras partidárias, na influência política, tudo isso, que, se não me engano, era o Medvedev. Medvedev tornou-se presidente e logo em seguida já nomeou o Putin como primeiro-ministro. E, obviamente, pelas leis da Constituição de então, até então não tinha sido modificada essa Constituição, o Medvedev poderia exonerar o Putin no momento que ele quisesse, mas no sistema partidário, no sistema de poder russo, apesar do Vladimir Putin ter
estar ali como primeiro-ministro sobre um pequeno determinado tempo, né, era um risco para o Medvedev mandá-lo embora. Ele estava exercendo praticamente a presidência através da função de primeiro-ministro. No parlamento, né, no parlamento, o primeiro-ministro, em geral, ele tem toda ou quase todas as funções de governo, né, como é o caso do Olaf Scholz nos Estados Unidos, quer dizer, na Alemanha, Olaf Scholz na Alemanha, que substituiu a Angela Merkel, que passou praticamente 16 anos no poder. 16 longos anos. Por quê? O parlamento não tem nenhum compromisso com a alternância do poder. Se aquele indivíduo eleito pelo parlamento, ele é capaz de manter a coalizão, de manter o equilíbrio do governo, então no caso do parlamentarismo não há limite de ele ficar exercendo essas funções de governo e não funções de Estado. É por isso que quando se fala na divisão de poder, né, executivo, legislativo, judiciário, lá do Montesquieu, nós falamos do presidencialismo. Até falamos do presidencialismo de coalizão, que quer dizer que o Estado, o chefe de Estado e de governo sendo o mesmo, ele tem que fazer uma coalizão e mantê-la com o parlamento, né, no caso. Já no caso alemão, a Angela Merkel, que passou todo aquele tempo, o Olaf Scholz, eles não têm o mesmo poder que um presidente da República tem. Não tinha, ele tinha funções de governo, né, mas era diferente, é um pouco menor essa função do que um presidente da República. Para terminarmos a nossa exposição aqui, nós vamos categorizar alguns dos países, né, começando pelo Brasil, que é uma república federativa, democrática, presidencialista. Né, mas eu achei isso aqui pesquisei o ChatGPT, né, comparando, olha só que interessante, com o Bard do Google, essas duas inteligências artificiais. Eu acabei descobrindo que o Bard está um pouco aquém do ChatGPT. O ChatGPT passou todas as informações corretas. O Bard, ele chegou a afirmar que a Espanha era uma república, que o rei da Grã-Bretanha era eleito pelo povo, que o Portugal era uma federação, né, informações completamente fora do normal. Aí deixei de usá-lo, passei a usar apenas o ChatGPT. Portugal é uma república unitária, democrática, semipresidencialista. A Espanha é uma monarquia unitária, né, apesar de ter as regiões com certas autonomias, né, como no caso da França também, tem certas autonomias, mas autonomias não políticas. Né, porque dali era um pulo para a independência. Né. No caso da Espanha, a Catalunha, né, Galiza também, ao norte de Portugal, que fala o galego, que praticamente é uma variação do português. E não é um espanhol, é muito mais próximo do português do que o espanhol. Mas a Catalunha, que é a região mais emblemática, é uma língua totalmente, o catalão, uma língua totalmente diferente do espanhol. Claro, com suas proximidades. Né, tem a distância do catalão para o espanhol é a mesma do português para o espanhol. Ela tem a sua região autônoma, né, mas a Espanha é uma monarquia unitária, democrática, parlamentarista. A França é uma república unitária, democrática, semipresidencialista. A Alemanha é uma república federativa, democrática, parlamentarista. O Reino Unido, que é interessante, que eles podem colocar numa questão, o Reino Unido, né, é uma monarquia, mas não dá para dizer que é uma federação e nem para dizer que é um país unitário, um estado unitário. Não dá para dizer porque são 4 nações, línguas diferentes, costumes diferentes,
E não há uma constituição formal lá, de um documento solene, não há. Existem várias leis, mas existe, claro, órgãos nacionais do Reino Unido que congregam as 4 nações, a saber, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, todas elas, né? Então não há como afirmar categoricamente que é um Estado unitário e nem um Estado federado, mas é uma democracia parlamentarista, as 2 câmaras, Câmara do Comum, Câmara do Lordes. Itália, uma república unitária, democrática, parlamentarista. Angola, uma república unitária, democrática, mas há ressalvas quanto ao sistema de transparência dessas democracias, tanto em Angola quanto Moçambique. E presidencialista, mesma coisa em Moçambique. A China também não dá para a gente dizer que é um país unitário ou federativo, uma vez que não há autonomia política, não há autonomia, apenas o órgão central tem. Só que não é uma democracia no caso da China, mas é presidencialista. É o voto indireto lá do Partido Comunista que vai voltando nos presidentes. Se perguntar ao chinês, ele vai falar que é um país democrático. Vai dizer. Porque toda ditadura, todas elas nunca se apresentarão como democracia. Né? O Mein Kampf, né, o ditador alemão, no Mein Kampf, ele dizia lá, antes de assumir o poder, que ele estava buscando a verdadeira democracia germânica. Nunca vai uma ditadura se instalar dizendo que existe. Né? O 1º de abril de 1964, as capas das revistas, sobretudo a Veja, dizia que os generais estavam marchando para Brasília em busca da liberdade, pela liberdade do povo. Nem todas, nenhuma, né, pelo menos não se há notícias de uma ditadura dizer que é uma ditadura. Na China, eles vão dizer que qualquer chinês poderá entrar no Partido Comunista, crescer dentro desse partido e ser candidato a presidente da República. Então, por ter essa possibilidade de que qualquer chinês poderia fazer isso, ele diz que é uma democracia. Enfim, um resumo que eu encontrei muito mais simples do que o mapa mental aqui construído, né, que tem seus pormenores, e os pontos aqui pesquisados, né, uma aula do professor Emerson Bruno sobre teoria de Estado, pode ser consultado lá, né, tem toda essa parte, essas noções básicas da teoria geral do Estado, né, quanto a formas de Estado e governo, regimes de governo, sistemas de governo. E o ChatGPT, como eu disse, eu consultei-o para que pudesse determinar alguns desses países aqui, né, a tipologia quanto às formas de Estado, governo, regimes e sistemas de governo. Enfim, muito obrigado, até o próximo áudio resumo.